aqui para mais um vídeo do nosso quadro Filosofia do Espírito. E antes da gente começar, gostaria de convidar a todos a participarem do nosso Clube do Livro, uma parceria entre o canal Rossano Sobrinho e a livraria Novos Rumos. Participando, você receberá todo mês em sua casa um livro espírita, pode ser ele de romance ou um livro de estudo. Para você participar, basta você entrar em contato com o número que vai estar na descrição desse vídeo e lá nós passaremos todas as informações necessárias. Não deixe de participar, uma ótima oportunidade para você estar recebendo aí na sua casa alguns livros espíritas para ampliar o seu conhecimento, né? A busca aí pelo conhecimento espírita que tanto nos ajuda e nos liberta, certo? Gostaria também de agradecer aos nossos patrocinadores que têm contribuído e muito com o crescimento do canal, tem ajudado aí na divulgação da nossa mensagem, tá bom? Vamos lá para o estudo de hoje. Bom, eu iniciei agora o estudo sobre um livro muito importante, já havia feito a leitura dele. Nós já estudamos também numa reunião de segunda-feira, nós já fizemos esse estudo nas reuniões de segunda-feira e agora eu comecei a ler de novo para apresentar este livro aqui no quadro Filosofia do Espírito. O primeiro tema desse livro, que é intitulado As Dores da Alma. O que seria esse dores da alma? Seria as nossas fragilidades, seriam os nossos vícios. Então o livro vem tratando de várias questões que nós precisamos analisar internamente para identificar alguns desses vícios. A humanidade tem o conhecimento sobre os 7 pecados capitais, não é isso? O livro vem tratando e ampliando o conhecimento sobre esses pecados e também outros vícios, né, que nós trazemos na nossa alma. E nós precisamos trabalhar esses vícios porque nós sofremos, né? Sofremos por conta dele. O sofrimento é criado por conta da nossa ignorância, da falta da vivência, do conhecimento espiritual. Bom, a primeira dor da alma que eu vou trazer é a crueldade. O que seria essa crueldade? Essa crueldade aqui falada nesse vídeo de hoje não se trata necessariamente a crueldade do derramamento de sangue. Não seria isso. Essa crueldade seria aquela que nós cometemos conosco mesmo. Ou seja, é aquela busca, é aquele sofrimento da alma emocional, um sofrimento emocional, porque todos nós trazemos esses sofrimentos emocionais que nós precisamos dar atenção, né? Tem a dor física, que todos nós procuramos a cura para a dor física, mas nós também temos que buscar essa dor, a cura da dor emocional, que todos nós carregamos. E essa dor da crueldade vem perturbando muitas pessoas nos nossos tempos atuais. O que seria essa crueldade? Seria uma autocrueldade, né? Seria você se encaixar, você se prender dentro de uma própria caixinha. Como assim, Milane? Bom, nós às vezes nos limitamos por conta do medo de desagradar a sociedade. Então, às vezes, nós não vivemos a nossa essência, nós buscamos viver segundo as aparências, segundo o que o outro espera de mim. E isso nos distancia da nossa essência. Nós precisamos buscar viver a realidade, o que eu realmente sinto, o que eu realmente quero. E eu achei interessante que no livro vem falando sobre algumas
questões sobre isso, o autor coloca mesmo que a pessoa precisa aprender a dizer eu não sei, eu não me importo, eu não ligo, ou seja, eu não concordo. É algo muito interessante de se pensar, porque às vezes a pessoa fica com medo até de discordar da outra por conta de querer agradar, né? A timidez, por exemplo, seria essa questão do medo de desagradar alguém. Então nós precisamos trabalhar isso. Não significa que nós somos pessoas más, não é isso que vem trabalhando. Significa que nós temos dificuldades, nós temos vícios que precisam ser trabalhados. Então, quando eu vivo a minha vida voltada, a minha vida mental voltada para agradar o outro, para ser o bonzinho, eu fujo da minha essência, eu fujo daquilo que eu quero, daquilo que eu penso. Então, a gente tem que aprender eu não concordo, eu não gosto, eu não me importo, porque você está buscando as suas ideias, naquilo que você acredita. E isso é sair da caixinha, isso é você viver livre, é liberdade. Muitas pessoas que têm essa necessidade de agradar a todos, ela tem uma necessidade, isso por uma questão de baixa autoestima, né? Porque a pessoa tem que aprender a viver bem consigo mesmo, com as suas ideias, se sentir em harmonia com aquilo que faz, com aquilo que pensa, com aquilo que quer, aquilo que deseja. E não somente viver bem com aquilo que o outro pensa de você, né? Então, às vezes, nós vivemos numa caixinha, num caixote, por conta da sociedade mesmo nos impor dentro daquele caixote, né? Como antigamente, muitas pessoas achavam que todo mundo tem que casar, todo mundo. Aí às vezes a pessoa não tem essa necessidade, não é algo que ela não deseja, ela vive na caixinha por conta de querer agradar a sociedade. E não é assim, você tem que buscar a sua essência. A mulher, por exemplo, toda mulher hoje, graças a Deus, nós estamos vencendo esses padrões, né? Toda mulher é cobrada de casar e ter filhos. Mas às vezes a mulher não se sente preparada para isso, ela quer realizar outro trabalho, né? Ela não necessariamente tem o desejo de ser mãe e ela vai realizar uma obra gigante espiritualmente. Né? Como nós temos aí algumas figuras masculinas que não se casaram e realizam uma obra gigantesca, como o Divaldo Pereira Franco, não se casou e tem cuidou, ele cuida ainda, né, de milhares de crianças aí no mundo. Ou seja, ele está realizando uma vida espiritual elevada e não precisou se encaixar dentro de um padrão. Então, as mulheres, por exemplo, eram cobradas, né, de nascer, crescer, casar e ter filhos. E às vezes a pessoa tem que buscar a sua essência, né? Eu, por exemplo, realizo um trabalho voltado às crianças, eu tenho esse contato com as crianças porque eu sou professora, então eu educo, eu ensino muitas crianças e realizo o meu trabalho. Não necessariamente eu preciso ser cobrada a ser mãe, mas se for um desejo meu, ou seja, eu vou buscar a minha essência, não o que a sociedade vai me cobrar, certo? Isso é auto-amor e não viver essa crueldade, autocrueldade emocional. E muitas pessoas que vivem assim, elas têm a necessidade de bajulação, ou seja, elas necessitam o tempo todo do elogio das pessoas, da aceitação das pessoas, um olhar positivo das pessoas. E elas entram numa agonia, num sofrimento quando há negatividade, quando há negação da pessoa, quando a pessoa critica ou ofende ou discorda dessa pessoa, há um sofrimento emocional muito grande por conta da pessoa se ver nessa necessidade, com essa necessidade de aceitação.
Ou seja, nós precisamos disso, desenvolver esse lado nosso de autoconfiança, autoamor, viver segundo os nossos passos, as nossas crenças. Buscar vivenciar, ou seja, ser responsável, ter a ideia de que eu vou viver as minhas escolhas. Vai ser uma questão difícil? Sim, por quê? Você passa a assumir o compromisso das suas responsabilidades, ou seja, você é responsável por tudo na sua vida. Nós precisamos desenvolver isso também, essa certeza, esse conhecimento. Eu sou responsável por tudo que acontece em minha vida. Porém, quando você assume isso, a responsabilidade da sua vida, dá uma sensação muito grande de bem-estar, ou seja, você vive aquilo que você acredita e aquilo que é a sua essência, e não à mercê dos outros, não naquilo que o outro quer que você viva, né? Nós temos também, por exemplo, algumas crianças vão crescendo e os pais jogam sobre as crianças os seus sonhos. E a criança acha que precisa cumprir aquilo que o sonho do pai e da mãe. Então, eles crescem, se tornam jovens e vão buscar uma faculdade, e às vezes eles estão buscando o sonho dos pais, não a sua essência, ou seja, você viver no caixote. Você precisa buscar o que você gosta, o que você quer trabalhar, aquilo que você quer para a sua vida, não o que os outros querem para a sua vida. É claro que nós podemos receber conselhos, né, orientações de pessoas que sabem mais do que a gente. Então você pode ouvir, né, com humildade daquele que sabe mais e buscar encaixar isso naquilo que você sente, naquilo que você quer. Isso também é uma questão de humildade, ouvir o outro, aquele que sabe mais, aquele que viveu mais, aquele que tem mais experiências do que eu, e encaixar isso com o que eu sinto, com aquilo que eu quero para a minha vida, certo? Vamos refletir e pensar sobre isso. Tudo que eu trago nos vídeos aqui do nosso quadro são abordagens para que possamos refletir e colocar sinceramente na vivência. Olhar com sinceridade para si mesmo. Isso é fundamental para a evolução, para o crescimento espiritual. Se olhar, se analisar, se identificar com tudo aquilo que nós falamos aqui, certo? Um beijo para todos e até o nosso próximo programa.